Pessoal, então vamos lá, nosso 26º mês da aplicação da Fórmula Mágica. Então, para quem está chegando agora, eu estou fazendo a aplicação desse livro aqui em uma carteira real, em que eu estou colocando R$ 1.000 por mês. Como é que esse livro aqui funciona? Qual que é a recomendação desse livro? Que a gente faça a compra de empresas analisando só dois indicadores fundamentalistas, o EV por EBIT e o ROIC. A empresa que tiver a melhor combinação entre esses dois indicadores é a empresa que a gente deve comprar, colocar na nossa carteira, manter ela com a gente por um ano e no final de um ano fazer a venda dessa empresa, juntar mais algum dinheiro que a gente tem aí e fazer a compra da próxima. Então, no nosso caso aqui, a nossa carteira é composta por 12 empresas e todo mês eu estou vendendo a empresa que está fazendo aniversário para comprar a próxima. E a empresa que está saindo da nossa carteira esse mês é a Dexus, o código dela é o DEXP3. E na apresentação eu vou mostrar para vocês como a carteira está indo de uma forma geral, como a Dexus desempenhou, vou dar uma olhada geral na carteira, mostrar todos os ativos para vocês. E aí a gente vai fazer a compra da próxima empresa que está sendo selecionada aí pela fórmula indicada por esse livro. Então vamos para a tela do computador aqui, vamos para a apresentação. Então só para a gente ter os números aí, até agora saiu do meu bolso R$ 25.528,09. Se somar todas as empresas da nossa carteira agora, a carteira está valendo R$ 24.410,27. E ao longo desses 26 meses aí que a gente está fazendo a aplicação da fórmula, eu recebi R$ 2.230,78 de dividendos e juros sobre capital próprio. Então somando esses dois valores aqui, até agora eu tenho comigo R$ 26.641,05. Então, em relação ao valor que saiu efetivamente do meu bolso, eu estou com um retorno positivo aí de 4,4%, considerando todo o período desde que eu comecei a aplicar a fórmula. Até o mês anterior, a gente estava com uma rentabilidade da nossa carteira de 11,4%. Está tendo toda uma questão, uma turbulência política com relação agora, já passaram as eleições, está tendo toda uma questão aí de se vai ser ou não cumprido o teto de gastos, que é um dos pilares aí da economia brasileira. E com isso está tendo muita turbulência no mercado. Vocês vão ver que a carteira aí está bem ruim. Na hora que eu olhei, antes de gravar esse vídeo, ela estava toda vermelha. Eu imagino que vai estar assim ainda na hora que eu for abrir. Mas vocês vão ver que está sendo aí um período bem ruim para a nossa carteira. O Ibovespa, vocês podem perceber também, em outubro, quando eu gravei o último vídeo, ele estava em 112.072 e agora, no dia 17 de novembro, hoje, 107.855 na hora que eu estou gravando esse vídeo, que dá uma queda do mês passado para esse de 3,7%. Comparando a nossa carteira, então, a linha verde aqui com o Ibovespa, durante todo o histórico, desde quando eu comecei a aplicar a fórmula mágica aqui, então desde 15 de outubro de 2020 até 17 de novembro de 2022. Então a carteira começou performando bem melhor do que o índice Ibovespa, depois ela caiu aqui e está andando mais ou menos junto com o índice Ibovespa. Agora ela está um pouco abaixo, tá com uma rentabilidade pior do que se tivesse simplesmente investido no índice Ibovespa, mas faz parte do jogo. Realmente é uma carteira que tende a ter uma volatilidade bem mais forte que o Ibovespa. Quando sobe, ela sobe mais forte, mas quando ela cai mais forte também, porque são ativos aí, muitas vezes ativos com menor liquidez, ativos não tão conhecidos que entram na nossa carteira. Analisando a Dexus, como é que ela se desempenhou com a gente aí ao longo desse ano, ela começou aqui com uma rentabilidade positiva de 10,86%, depois caiu para o negativo, ficou mais ou menos zerada aqui, e depois aí de janeiro, fevereiro desse ano, praticamente ela só caiu. No mês passado a gente teve uma esperança aí, fiquei com uma ponta de esperança dela fechar no positivo, ela teve uma valorização muito forte de setembro para outubro, chegou a praticamente zerar, só que aí com toda essa questão, com toda essa turbulência que está acontecendo agora, que eu estou falando para vocês, ela despencou, no último mês para esse realmente ela despencou aí praticamente 28%, então é mais uma empresa que infelizmente está deixando a gente aí no negativo, está sendo a nossa carteira com uma rentabilidade negativa, mas isso aí faz parte, tá, gente? Todo investimento em renda variável ele é sujeito às oscilações e infelizmente nos últimos meses aí, todas as empresas que a gente está vendendo a fórmula mágica estão saindo no negativo. Ao longo desse ano ela pagou R$ 79,65 de dividendos para a gente, o que dá aí, se a gente somar esse valor com o yield on cost, dá 25,7% de prejuízo. E é uma coisa que é engraçada aqui, a DXP foi uma empresa que a gente recomprou em novembro do ano passado. Ela tinha sido uma das primeiras empresas da Fórmula Mágica que a gente tinha comprado em novembro de 2020 e a gente vendeu ela em novembro de 2021 com uma rentabilidade de 75%. Então, se a gente for olhar aqui, mais ou menos eu ganhei aí uns 700 e poucos reais nela. E agora a gente recomprou ela, aqui a data tá errada, tá? Aqui é novembro, mas a gente recomprou ela agora em novembro de 2021, a data aqui é exatamente essa, né? 16 de novembro de 21, digitei errado aqui.
e saindo agora 17 de novembro de 2022, com uma queda de 26%. Então aqui a gente perdeu aí mais ou menos R$800 nela. Então os R$700 que eu tinha ganho aqui, eu perdi aqui. Então é uma empresa que praticamente saiu zerada aí da nossa carteira. Por enquanto, a Cristal Pigmentos continua sendo a recordista positivo, ela nos deu 140% de rentabilidade, e no lado negativo, por enquanto, continua sendo a PLPL, que ela caiu 46%. Então agora para a gente dar uma olhada na nossa carteira, como ela está indo. Então, como eu disse para vocês, reparem como está tudo no vermelho aqui, quedas inclusive muito fortes. A própria DXP que está saindo da nossa carteira hoje está com uma queda de quase 7% hoje. A gente tem uma queda da Cury, a Cury estava aí batendo quase 100% na nossa carteira. Agora ela está com uma queda de 6% hoje, a rentabilidade já também caiu bastante. Mas vamos passar uma a uma aqui. A Marfrig até o mês passado caindo 53 e agora caindo 54. CSN Mineração é uma empresa que recuperou, até o mês passado estava caindo 47 e agora está caindo 40. A SLC até o mês passado caindo 2,9 e agora caindo 5,18, mais uma queda aí. A Braskem foi a empresa que deixou nossa carteira no mês passado. A Eternit até o mês passado estava caindo 27%, agora está caindo 40%, uma queda bem expressiva de 13%. A Forja Taurus estava caindo 1% até o mês passado, agora está caindo 16%. A Ferbasa até o mês passado estava positivo 17% e agora está positivo 19%, então é uma empresa que teve um pouquinho de rentabilidade de um mês para o outro. A Mali Metal Leve estava 2% no mês passado e agora ela está com 23%, então impressionante, no meio de tanta queda, é uma empresa aí que subiu 21% a nossa carteira. A Fertilizantes Heringer até o mês passado estava caindo 30% e agora está caindo 27%. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está tendo uma obra de um prédio aqui do lado e eles estão com vontade hoje, a obra está rendendo, então se tiver algum barulho, algum ruído é por conta de uma obra de um prédio aqui do lado. Mas a Fertilizantes Heringer, então, ela subiu 3% do mês passado para esse, uma pequena recuperação. A Kepler, até o mês passado, estava subindo 28%, agora está subindo 19%, então teve uma queda aí, mas ainda está no positivo. A JBS foi a nossa compra do mês passado, ela está caindo aí praticamente 4%. A DXP, como eu falei para vocês, é a empresa que está saindo da carteira hoje, infelizmente já estava ali quase zerada e agora vai sair com a gente aí com 30% de prejuízo praticamente. E a Cury, que eu comentei, ela estava com 90%, ela chegou a beliscar os 100% ali de rentabilidade e agora vai fechar aí, está fechando essa carteira hoje com 62%. Um valor assim incrível, um valor muito alto, mas é uma pena ver uma queda dessa aí de um mês por outro. Pessoal, e só reforçando, essa planilha aqui é uma planilha que eu descrevi, ela tem um programa que roda atrás para fazer o controle de carteira, faz o controle das suas compras e vendas, dos seus dividendos e organiza tudo para fazer a declaração do imposto de renda. É uma planilha gratuita, é só entrar no meu site aqui e baixar se você tiver interesse. E vamos agora para a seleção da empresa aí desse mês. Então, como sempre, eu já deixei a planilha pronta aqui, essa planilha eu baixo no site Status Invest, busca avançada ações, coloco ali os indicadores que eu quero, coloco o EV por EBIT positivo, o valor patrimonial por ação positivo e a liquidez diária de pelo menos R$500 mil, porque no comecinho, nos primeiros vídeos, a gente teve problema comprando empresas que não tinham liquidez. Eu limpo a planilha toda, deixo só os dois indicadores que são previstos aqui no livro, o EV por EBIT e o ROIC. Faço a ordenação do EV por EBIT, quanto menor melhor, porque a empresa está sendo negociada a um preço mais barato em relação ao indicador de lucro dela, que é o EBIT, e o ROIC mais alto para o mais barato, e coloca a ordem aqui também. O ROIC quer dizer que a empresa dá um maior retorno pelo capital investido na empresa. Então, a somatória dos indicadores, a gente ordena do menor para o maior, o que tiver a melhor combinação dos dois, ou seja, a menor soma aí desses valores, é a empresa que a gente deve comprar. Só lembrando que a gente não pode comprar empresas financeiras, não pode comprar empresas de concessão pública, não empresas de energia, empresas de saneamento, e também tem que tomar muito cuidado com relação a lucros não recorrentes. Acontece muito de empresas terem lucros não recorrentes e esses lucros não recorrentes atrapalharem toda a análise, estragam todos os indicadores. É o caso aqui, por exemplo, da segunda empresa, que é a Cine, que é uma empresa que vendeu um imóvel e esse imóvel foi apurado como lucro. Então, todos os indicadores dessa empresa dispararam e ela vai ficar aparecendo aqui nos nossos vídeos por um ano até isso aí sumir do balanço da empresa. Mas e na sequência aqui, a Bradespar é uma empresa de investimentos, então ela é uma empresa financeira que não entra na fórmula mágica. A Cine eu acabei de falar, a Bradespar novamente aqui. A Forja Taurus já está na nossa carteira. A Petrobras teve um não recorrente, a Petrobras já apareceu aí em outros vídeos e agora resolveu passar helicóptero aqui em cima do meu prédio. Mas a Petrobras já apareceu em outros vídeos, aqui ela teve não recorrente no quarto trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2022. E foi rápida a seleção de hoje, vocês vão ver que já é essa empresa aqui que eu vou revelar para vocês.
que é a Metalúrgica Gerdau. A Metalúrgica Gerdau, se vocês forem olhar alguns vídeos atrás, ela andou aparecendo nas análises aqui, só que ela tinha um não recorrente, só que o não recorrente era do terceiro trimestre de 2021. Com a publicação dos resultados dela agora, do terceiro trimestre de 2022, aquele não recorrente sumiu e ela agora pode ser uma empresa aí que vai ser analisada, uma empresa que pode entrar na nossa carteira. Na verdade, eu já analisei, ela vai entrar na nossa carteira, mas eu até deixei o site Status Invest aqui para a gente dar uma olhada junto, para mostrar para vocês. Passando aqui agora para a tabela, vamos olhar a tabela para a gente, vamos tirar a análise horizontal aqui, colocar o resultado trimestral e colocar aí uns 2 anos de dados para a gente dar uma olhada. Então, é uma empresa que a receita, vocês veem que é uma receita que está crescendo muito forte, ela saiu aqui dos 8 bilhões, 12 bilhões e agora já está em 21 bilhões e tranquilo, um crescimento aí normal. Os custos estão crescendo aí junto com a receita líquida, porque é esperado a empresa aí para ter uma receita maior acaba gastando mais com insumos, com equipamentos, com toda a questão da produção. Então, bem tranquilo aqui, o lucro bruto, então o lucro bruto que está crescendo, saiu aqui dos 700 milhões, aqui 1 bilhão e 700 e agora está girando aí na casa dos 5 bilhões. Nessa linha aqui que eu quero chamar a atenção com vocês, que são as receitas operacionais, normalmente a gente espera valores negativos aqui, são empresas que têm despesas, as empresas têm despesas operacionais, então vocês veem que aqui ela tinha 300 milhões, 110 milhões, 250 milhões, aqui ela teve um valor positivo de 150 milhões, então é uma coisa que é de se estranhar. Se você abrir o relatório da empresa no segundo trimestre de 2021, você vai ver que ela teve um não recorrente aqui. E o que eu comentei com vocês, no terceiro trimestre de 2021, ela tinha tido aí uma recuperação de impostos muito grande, então na casa aí de 1 bilhão de reais. Ela teve um valor positivo, então ela teve uma receita operacional. Isso aí é um não recorrente, distorceu todos os números, a gente não pôde analisar essa empresa. Agora, isso aqui caiu, porque é sempre os 4 últimos trimestres que a gente analisa, e nesses 4 últimos trimestres não teve problema, inclusive ela teve um não recorrente ruim para ela, então mesmo com um valor negativo acima do normal aqui para ela, ela ainda foi selecionada, ela ainda está entre as melhores empresas da nossa carteira. Com isso, o EBITDA dela, um EBITDA que está girando aí na casa dos 5 bilhões de reais, a amortização, como é uma empresa mais industrial, a gente tende a ver uma amortização mais ou menos constante, é isso que a gente está vendo aqui na faixa de 600, 700 milhões, e com isso o EBIT, que é a última linha que a gente analisa, dos 4 últimos trimestres aqui, super tranquilo, girando aí na casa dos 5 bilhões de reais. Então, é a empresa aí, seleção do nosso mês. Então, beleza, vamos lá, vou colocar aqui investir, estou com o aplicativo do Inter aberto, Ações Brasil. A gente vai começar fazendo a venda da DXP, a gente tem 300 unidades dela, então vou colocar aqui DXP3. A quantidade eu vou aumentar para 300. Quem está querendo comprar está oferecendo 6,73. Vou colocar 6,70 aqui só para vender com certeza. Então tá dando aí para a gente R$2.000, R$2.010. Eu vou somar mais R$1.000 e a gente vai comprar então aí R$3.010 da Metalúrgica Gerdau. Então coloquei para vender aqui a DXP, vou colocar minha assinatura. Beleza, a venda foi executada aí com sucesso a 6,73 e vamos comprar aí então agora R$3.000 de Metalúrgica Gerdau. Então, colocando o código da GOAL 3, quantidade aqui vamos colocar, vão ser 200 e poucas ações. Vamos comprar o que der aqui, vou colocar 11,80 para executar com certeza, a gente vai ter aí mais ou menos R$650 para continuar comprando depois. Então, 200 ações, vou clicar em comprar, colocar minha senha. Beleza, a compra de 200 foi executada e agora a gente vai fazer uma compra no fracionário, então vou colocar o F no final aqui. Então beleza, vai dar aí mais ou menos umas 50 ações, um pouquinho mais, 52 ações. Vou aumentar o preço aqui para executar com certeza, vou colocar comprar e colocar a minha assinatura de novo. Beleza, então aí vocês estão vendo, a gente vendeu as 300 unidades da DXP e comprou 252 unidades de Metalúrgica Gerdau. E pessoal, nesse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. No próximo mês a gente volta aí novamente com a aplicação da Fórmula Mágica. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição, podem mandar um comentário aqui no YouTube ou um direct no Instagram e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!